queridos, hoje eu vou falar nesse primeiro culto do ano, é um culto de ceia do Senhor. Hoje é o final dessa fase, né? A fase vermelha que está aqui em nossa cidade, mas eu creio que é um tempo que nós não poderíamos deixar de nos reunir, porque é o nosso primeiro culto do ano. Eu creio que tudo isso que foi instituído pelas autoridades aí foi também para inibir tumulto agora no final do ano. Nós cremos que esse ano de 2021 não será como 2020 em relação a essa Covid. Vamos declarar que esse ano será algo diferente para nós, que será um ano muito melhor do que foi o ano passado. Eu não sei você, eu estava comentando lá em casa, talvez muitas pessoas nesse final de ano se fecharam, né, e disseram: eu não tenho muito o que comemorar, eu não tenho muito o que agradecer, porque foi tão difícil. Foi difícil, mas até aqui o Senhor nos ajudou, né? Ebenezer, até aqui o Senhor tem nos ajudado. Quantas vitórias você pode contar que o Senhor te deu no ano passado? Quantos de nós aqui nós não conseguimos alguns dos nossos objetivos? Eu mesmo consegui alguns dos meus objetivos e creio que você também. E tem mais, tem muito mais. O melhor está por vir para as nossas vidas. Amém? Então eu quero falar nesta noite sobre as curas e os milagres de Jesus, que é o tema que nós estamos trabalhando. Jesus operou milagres na natureza, operou milagres e curas na vida de pessoas. E hoje eu vou falar de um homem que teve um encontro marcante com Jesus. E depois daquele encontro, a vida daquele homem nunca mais foi a mesma. Tem muitas pessoas na Bíblia que tiveram esse encontro, e essa pessoa você também conhece. É aquele homem gadareno que está descrito em Marcos capítulo 5. Abra sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 5. Aleluia. E chegaram à outra margem do mar, a província dos Gadarenos. E saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo, o qual tinha a sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podia alguém prender, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém podia amansar. E andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, ferindo-se com pedras. E quando viu Jesus ao longe, correu e adorou, e clamando com grande voz, disse: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque ele dizia... É isso mesmo, né, irmãos? Versículo 8. Porque ele dizia: Sai deste homem, espírito imundo. E perguntou-lhe: Qual é o teu nome? E ele lhe respondeu, dizendo: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogava-lhe muito que os não enviasse para fora daquela província. E andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos. E todos aqueles demônios lhe rogaram, dizendo: Manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles. E Jesus logo lhe o permitiu. E saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada se precipitou por um despenhadeiro no mar. Eram quase 2.000, e afogou-se no mar. E os que apacentavam os porcos fugiram e anunciaram na cidade e nos campos, e saíram muitos a ver o que era aquilo que tinha acontecido. E foram ter com Jesus, e viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido e com perfeito juízo, e temeram. Amém, queridos? Antes de chegar naquela região, se você for olhar, o interessante é que Jesus enfrentou uma grande tempestade. Se você olhar aqui o capítulo 4, você vai ver que antes de chegar nessa região de Gadara, uma grande tempestade se abateu ao mar. E aquele mar ficou revolto e os discípulos começaram a ficar com medo.
E isso parece familiar para nós. Quantas vezes as tempestades têm batido a sua porta, têm batido a minha porta, e nós temos ficado paralisados por causa do medo. Uma das coisas que o inimigo trabalha muito na nossa vida, irmãos, é com medo. O inimigo, ele quer colocar medo no seu coração para você paralisar. Ele quer dizer que você não é capaz. Ele quer dizer que você não vai conseguir. Ele quer que você se compare com outras pessoas, que você olhe sempre para as outras pessoas e as julgue melhores do que você. Mas isso é um engano de Satanás. Muitas pessoas, elas não acreditam. Elas não acreditam em possessão demoníaca. Muitas pessoas não acreditam que haja regiões totalmente dominadas por demônios. Mas existem lugares que são verdadeiros portais do inferno. Mas nessa noite nós não vamos aqui ficar dando ibope para Satanás. Nós não vamos ficar aqui exaltando o poder de Satanás. Como essa região de Gadara, por exemplo, quem eram os gadarenos? Os gadarenos eram os descendentes dos girgazeus, daqueles gigantes que habitavam na montanha. Então aquele povo que ficou ali, aquele remanescente vivendo junto com o povo de Israel, aquele povo tinha práticas pagãs. Então toda a região de Gadara, ela era composta por 10 cidades que eram chamadas a Decápole grega. Eram 10 cidades gregas onde imperava a cultura helênica ali, ou seja, a cultura grega. Os gregos tinham costumes diferentes dos judeus. Então você imagine, aquela região ali, ela era tomada por um principado muito grande que dominava aquela região há muito tempo. E aí eu lendo esse texto aqui, eu fui fazendo essa ligação, o Espírito Santo foi trazendo essa ligação no meu coração. Olha o que Jesus enfrentou antes de chegar ali, uma tempestade. O que é que eu e você enfrentamos antes da nossa bênção? Tempestades, lutas, porque o inimigo, ele não desiste da tua vida nunca. Ele se levanta com força cada vez que você se aproxima de Deus. E Jesus atravessou aquele mar em direção àquele lugar, porque Jesus sabia que ali tinha uma pessoa atormentada, uma pessoa clamando por misericórdia, uma pessoa que estava presa a cadeias, grilhões do inferno. E muitas pessoas, muitos estudiosos da Bíblia dizem que na região de Gadara não tinha só aquele homem, tinha muitas pessoas endemoniadas naquele lugar. É tanto que se você for ler a narrativa que está no Evangelho de Mateus, capítulo 8, se eu não estou enganado, lá vai dizer que tinham 2 gadarenos, não era um só, eram 2. Mas aqui Marcos, ele se atém a um homem só que estava endemoniado. E Jesus, amado, ele veio de longe, por isso que eu comecei nesta noite dizendo para você, o Senhor olha para você no meio da multidão. O Senhor escuta o clamor de um justo aonde ele estiver. Ainda que ele esteja preso ao vale da sombra da morte, passando pelo vale da sombra da morte, todavia o Senhor está com ele. E aquele homem que não conhecia o Senhor, se o Senhor se compadece assim, amado, daquele que ele ama, daquele que já tomou uma decisão com ele, que anda com ele hoje, quanto mais dessas pessoas que não o conhecem, quanto mais de você e eu que já tomamos essa decisão com ele. Se ele se compadece de um ímpio que não está nem sequer perguntando pela existência dele, quanto mais de nós que somos os seus servos. E o Senhor atravessou toda aquela tempestade, e o que aconteceu? Os discípulos ficaram com medo. Era como se Satanás estivesse dizendo: eu vou já dar as boas-vindas a ele, porque ele está chegando aqui no meu território. Só que o inimigo não tem nada. Nada aqui é dele, querido. O inimigo só faz alguma coisa na tua vida se o Senhor permitir. O inimigo não tem nada aqui. Ele faz arruaças, ele ruge como um leão, dizendo que pode, que faz e que deixa de fazer isso e aquilo, mas na verdade ele não tem nada, ele não é dono de nada. Quem é o dono da prata e do ouro é o nosso Deus. Quem é o dono da nossa vida é Jesus Cristo. Então por que temer?
O que é que te impede de avançar? Quem pode impedir você de avançar neste ano? Somente você mesmo. Somente você mesmo. Se o teu coração não der essa abertura, não deixar Deus entrar, trabalhar dentro de você, aí sim é um impedimento grande. Eu sempre oro, sempre falo aqui, quando eu estou orando, eu falo: Senhor, livra-me de mim, me livra de mim mesmo. Às vezes a gente põe a culpa tudo no inimigo, mas muitas vezes as coisas não acontecem na nossa vida por causa da nossa própria disposição, ou melhor, indisposição. Nós precisamos tomar o nosso lugar. Nós precisamos tomar posição, porque nós já estamos andando com Jesus. Então, querido, quando ele foi chegando ali, aquela tempestade se abateu, mas bastou uma palavra do Senhor. Uma palavra. Olha como nós somos frágeis. Quando chega a luta na tua vida, o que é que você faz? Você tira os olhos de Jesus. Imediatamente a gente foca só naquele problema e você tira, parece que Jesus não existe mais. O medo toma de conta, parece que teu barco quer afundar. Mas eu e você, parece que a gente fica com amnésia espiritual. Parece que a gente esquece que nós estamos embaixo das asas do Altíssimo, que basta apenas uma palavra dele para que todo o principado e potestade venha recuar. Jesus falou: cala-te, mar, e o mar se calou. Acabou a tempestade, passou, houve uma grande bonança e Jesus chegou do outro lado, na terra dos Gadarenos. E essa passagem aqui, ela deixa claro que o inimigo, ele estava elaborando os seus planos malignos para que Jesus não libertasse a vida daquele homem, para que aquele lugar continuasse ali o inimigo deitando e rolando ali dentro. Quantas pessoas não estão com os seus corações como aquela região de Gadara, deixando o inimigo colocar maus pensamentos, deixando o inimigo trazer pensamentos que abatem o teu coração dia após dia, e você está alimentando o seu coração com esse lixo que Satanás traz. Mas nós precisamos arrancar isso, irmãos. Nós precisamos pedir: Jesus, vem, arranca isso, lança isso para longe de mim, lança para fora, porque o Senhor tem todo o poder. Declare o poder de Deus constantemente na sua vida, amado. Declare o poder de Deus constantemente. Ao ouvir uma palavra do Senhor, abra teus lábios e diga: glorificado seja o nome do Senhor, bendito seja o nome do Senhor. Não se cale diante da adversidade, nem diante das afrontas do inimigo. Então, amado, aqueles principados se levantaram, dando as boas-vindas para Jesus, dizendo: agora nós vamos mostrar para ele quem nós somos. E Jesus falou: você não é nada, simplesmente se cala. E veio temor sobre a vida das pessoas. Eu quero que você lembre neste ano de 2021 quem é seu Deus. Eu quero que você olhe para essa narrativa e você lembre que o Senhor tem muitas coisas para operar na sua vida. Mas você precisa acreditar, você precisa crer. Se você continuar com a mesma disposição do passado, dizendo: não vai dar certo, eu lutei tanto, o ano passado foi assim, 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 mas esse ano é um novo ano, nova esperança, é uma nova etapa da sua vida. Aquele homem estava ali, vivendo uma tempestade no seu coração, igual àquela tempestade que se abateu ao mar. Jesus foi para acalmar a tempestade do coração daquele homem. Aquele homem estava aprisionado por uma legião de demônios. A narrativa vai dizer que quando Jesus chegou ali, aquele homem estava morando onde? Nos sepulcros, no cemitério. Se você olhar para a paisagem de um cemitério, bate uma tristeza, porque ali é um lugar de mortos, não há vida. Ali habita o silêncio, a região do silêncio. Quantas pessoas estão vivendo nessa região do silêncio? Silenciou a sua alma, silenciaram-se as suas orações, não clamam mais, não pedem misericórdia, não tem mais ânimo de falar com o Senhor, está desacreditando do poder, desse poder que está disponível para nós.
que nós temos acesso ao trono da graça. E aquele homem morava nos sepulcros, estava louco, fora do seu juízo, se rasgando com pedaços de pedras. Aquele homem se autoflagelava, e ele representava um perigo, não só para ele, mas para toda a vizinhança. Irmãos, quando nós não agimos no nosso perfeito juízo, quando nós tomamos decisões erradas, loucas, não a semelhança desse homem, porque aqui esse homem estava endemoniado, nós também representamos um perigo para nós mesmos e para quem está ao redor. Eu e você que somos pai de família, nós sabemos disso. Se eu e você tomar caminhos errados, decisões erradas, toda a nossa família vai sofrer com isso. Toda a nossa família vai sofrer com isso. Então, esse homem estava ali representando esse perigo para a sua vizinhança, e diz a narrativa que ninguém podia dominá-lo, nada segurava aquele homem. Agora você imagine, irmãos, o tormento daquele homem. Imagine quando você está angustiado, um dia de angústia parece que passou uma eternidade. Quem de nós aqui nós já ficamos angustiados uma noite, ou talvez uma semana, ou talvez um mês, e você clamava: Deus, quando é que isso vai passar? Deus, quando é que isso vai passar? Agora você imagine uma pessoa tomada por demônios dentro de si. Uma pessoa cheia de demônios dentro dela. A Bíblia vai dizer que aquele homem, ele tinha uma força gigantesca. A Bíblia não fala detalhes da vida dele. A Bíblia não fala se ele era casado. A Bíblia não fala se ele tinha filhos. Simplesmente que aquele homem deixou de viver em sociedade e agora estava vivendo uma vida totalmente atormentada por demônios. E a Bíblia vai dizer também que havia naquele homem uma grande força, mas era uma força descontrolada. Preste atenção numa coisa, igreja. A força descontrolada é como uma inteligência que não é bem usada. Não adianta eu e você ser pessoas super inteligentes e não saber usar a nossa inteligência. É preciso que nós sejamos sábios para dizer: Senhor, me dá a direção certa para eu usar a minha inteligência da forma correta. Senão você passa por essa vida perdendo tempo, desperdiçando energia, vivendo de uma forma desordenada, e quando chegar no fim da sua vida, você vai fazer um balanço e vai dizer: puxa, o que foi que eu fiz? O que foi que eu fiz? Quais foram as minhas conquistas? Lembrando que a nossa vida passa rápido, não é? A Bíblia diz que a nossa vida é como um conto ligeiro. A Bíblia diz que a nossa vida é como uma breve neblina que aparece por um instante e logo se desvanece. E esse homem estava com essa força descontrolada que ninguém podia segurá-lo. Era um perigo terrível para si mesmo e para as pessoas que estavam naquele lugar. Então, queridos, quantas pessoas também não estão vivendo como esse homem, se autoflagelando? Como assim? Autoflagelando a sua alma. Aquele homem cortava seu corpo, aquele homem se mordia, arrancava pedaços de si mesmo, passava pedaços de pedra no seu corpo. Tem pessoas que estão se automutilando, mutilando a sua própria alma, suas emoções, dando vazão para os seus pensamentos, e sua alma está ficando cada vez mais ferida, machucada, e está morrendo aos poucos, está desaparecendo. E Jesus está perguntando nesta noite: cadê aquele homem, cadê aquela mulher que tinha aquele vigor espiritual que eu chamei com um propósito definido? Cadê aquele homem, aquela mulher vitoriosa, que clamava pelo meu nome, que confiava no meu nome, que andava comigo de dia e de noite? Porque muitos de nós, irmãos, estamos deixando se abater pelas lutas, pelas dificuldades, as emoções estão fluindo, nós estamos dando lugar a pensamentos autodestrutivos, e nós precisamos largar tudo isso, pedir mais uma vez: vem Jesus, tira tudo isso, arranca isso do meu peito, para que eu possa dar lugar a uma nova vida. Assim estava aquele homem, e quando aquele homem viu Jesus, irmãos, a narrativa vai dizer que ele fez o quê? Ele correu ao encontro do Senhor. Versículo 6:
quando viu Jesus ao longe, correu e adorou. Olha que interessante. Satanás correu e adorou o Senhor, porque diante do Senhor todo joelho se dobrará. Romanos capítulo 14, versículos 11 e 12 vai dizer: porque está escrito, como eu vivo, diz o Senhor, que todo joelho se dobrará a mim e toda língua confessará a Deus, de maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Irmão, Satanás, ele pode fazer a reviravolta que quiser na sua vida, mas ele sempre vai se dobrar diante do poder de Cristo. Se esse poder habita dentro de você, eu e você somos capazes de vencer as adversidades. Nós somos capazes de andar mais uma milha, de avançar mais um pouquinho. Logo em seguida ele perguntou: que tenho eu contigo? Olha aqui o versículo 7. Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Satanás desinvertendo toda a história, dizendo que Jesus estava atormentando ele, mas ele é que estava atormentando aquela pessoa. Você sabe o que significa uma pessoa tomada por demônios? É uma cena horrível, irmãos. É uma cena terrível, que muitas pessoas não têm nem coragem de chegar perto. Você só chega perto de uma pessoa endemoniada se for no poder de Cristo. E aquele homem estava rangindo os dentes e dizendo que Jesus tinha vindo atormentá-lo. E no versículo 8 o Senhor falou: sai deste homem, espírito imundo. Com poucas palavras o Senhor já o expeliu. E o versículo 9 Jesus pergunta: qual é o teu nome? E ele respondeu dizendo: Legião é o meu nome, porque somos muitos. Agora você imagine, esse termo legião é usado para designar uma unidade militar. No exército romano, sabe quantos soldados tinha uma legião? 6.000 soldados. Imagine o corpo de uma pessoa tomado com 6.000 demônios. Você imagine a força descontrolada que habitava naquele homem. Imagine o desespero de alma daquele homem. Mas Jesus veio para quebrar as obras do diabo. Jesus chegou ali e fez uma limpeza. Jesus fez uma faxina geral na vida daquele homem. Jesus chegou ali, amado, quebrando as cadeias que prendiam ele, porque essa é a razão por que Jesus veio, para desfazer as obras do diabo, para quebrar as amarras do inferno. Lucas 19:10, Jesus fala: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Jesus veio para isso, para que Satanás não cante mais de galo no teu terreiro, para que Satanás não chegue na tua casa dizendo quem é que manda lá. Você vai declarar: quem manda na sua casa é Jesus Cristo, quem manda na sua vida é Jesus Cristo. Talvez hoje dentro da tua casa está acontecendo algumas afrontas e você está desanimando, dizendo: puxa vida, eu ando na presença do Senhor e Satanás se iranda dessa forma na minha casa. Tome o seu lugar e mostre para ele quem é o Senhor da sua casa, quem é o Senhor da sua vida. Veja só, irmãos, aqui o amor de Jesus por nós. Ele atravessou o mar, aquela tempestade, enfrentou a incredulidade dos seus discípulos por causa de uma vida. É isso que Jesus quer fazer conosco. É isso que Ele está fazendo comigo e com você nesta noite, dizendo que te ama, reafirmando o seu amor por você nesse início de ano, para que você continue sendo um cristão forte na presença do Senhor, para que você não olhe para a direita nem para a esquerda, para que você não se desvie do caminho que o Senhor te chamou para trilhar. Não foi por coincidência que Jesus te chamou, não foi uma mera coincidência. O Senhor te chamou com um propósito. Ele entrou na tua vida para mudar a tua história. Jesus entrou na sua vida para mudar a sua história. Amém? Jesus fez isso comigo e já fez isso com você. Agora, tem alguém que está dizendo que ele não mudou coisa nenhuma na sua vida.
E você sabe quem é que está falando isso. Mas você tem autonomia para declarar que Jesus é o Senhor da sua vida. Irmãos, nós andávamos perdidos. Nossos pensamentos eram pensamentos desordenados. Nós andávamos nas loucuras do nosso próprio pensamento, como aquele homem. Eu não estou dizendo que todo mundo aqui estava endemoniado. Mas Romanos capítulo 1 fala que o homem estava andando na sua loucura, porque eles trocaram a glória de Deus e glorificaram mais a criatura do que o Criador. Então todos nós estávamos perdidos, desgarrados, como ovelhas sem pastor. Olha o que diz Isaías 53: todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca. Por que Isaías compara? Ele vai dizer que nós andávamos como ovelha. Por que ele nos compara com uma ovelha? Por quê, querido? Porque a ovelha geralmente ela é um animal manso, e quando a ovelha se desgarra, ela só está preocupada em arrumar comida. Muitas vezes nós também não estamos andando assim. Parece que a gente não vê os abismos que tem à frente, você não se preocupa com os perigos que está lá, você não vê as feras que tem no meio do caminho. Assim é uma ovelha desgarrada. Ela sai ali com aquele seu jeito manso, bobinho, buscando comida. Muitas vezes, muitos de nós se perdemos em pensamentos, se perdemos por algumas circunstâncias da vida e a gente sai enveredando, não é? Perde o foco de Jesus, começa a pensar só em coisas, muda nossos objetivos espirituais e passa a focar em objetivos só materiais. E aí o lobo vem para nos devorar. E aí é onde entra Jesus na história, querido. O bom pastor, porque ele vem e te toma no colo quando você clama. Ele vem e te toma no colo e ele leva você mansamente, te conduz a águas mansas e tranquilas, como fala o Salmo 23. Ele leva você, nos conduz mansamente para um lugar de repouso. Esse é o nosso bom pastor. Esse é o nosso Jesus. Então foi isso que Jesus fez àquele homem. Chegou e mudou a história dele. Chegou para mudar a história dos habitantes daquele lugar. Não somente daquele homem. E os demônios, o que aconteceu, eles ficaram perturbados. Porque Satanás, quando ele vê que ele está perdendo o território, ele faz de tudo para ganhar novamente. Ele se esperneia igual uma criança quando você toma o brinquedo dele. E olha o que o inimigo começou a fazer. O versículo 10. Rogava-lhe muito que os não enviasse para fora daquela província. E andava pastando ali ao monte uma grande manada de porcos. E todos aqueles demônios lhe rogaram, dizendo: manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles. Versículo 13. E Jesus logo lhe permitiu. Saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada se precipitou por um despenhadeiro no mar, e afogou-se no mar. Amém? Então, querido, o inimigo havia dominado aquelas vidas. Ele queria corpos para habitar. Então ele ficou desesperado quando saiu daquele homem. Quantas portas estavam abertas, quantos portais do inferno estavam abertos no coração daquele homem, para ter uma habitação tão grande de demônios dentro dele, que foi capaz de levar mais de 2.000 porcos para o abismo, porque o inimigo, ele quer um corpo para habitar. E se eu e você der vazão aos nossos maus pensamentos, se a gente der lugar para ele, ele entra e destrói mesmo a nossa vida. Ele entra sem piedade. E aí, querido, deixa eu falar algo para você. Tem uma história que o pastor Felipe Seabra contou, e eu achei isso interessante para passar para nós aqui. Ele disse que tem uma amiga psicóloga, e essa mulher atendia muitos casos, né, de pessoas que chegavam lá com problema mental, espiritual, mas ela não sabia como lidar com isso.
Quando o problema era espiritual, ela não sabia como lidar. Alguns problemas ela até conseguia dentro daquilo que ela estudou. E ela contou para ele que houve um caso muito estranho, né, para ela, muito estranho. Para nós é algo comum, que uma mãe levou uma menina até ela. Imagine, irmãos, um profissional não saber o que faz diante de uma situação dessa. E quando aquela menina começou o demônio se manifestar lá, a psicóloga não sabia o que fazer. Não sabia como agir. E aquela mãe desesperada, né, pediu um tempinho para ela e ligou para o pastor. E aí o pastor dela disse: minha irmã, faça o que Deus colocar no teu coração. É você que está aí agora com esse problema. Vai lá e ora e expulsa o demônio, né? A gente já sabe o que é isso. E aquela mulher orou diante da psicóloga lá, você vê, dentro do consultório médico, a mulher orou, expulsou o demônio e disse que a menina ficou em perfeito estado. E aquela psicóloga ficou admirada. Ou seja, o evangelho é isso. O evangelho é aquele que chega, entra no coração do homem, expulsa do coração do homem os enganos, expulsa o diabo de dentro do coração que está vivendo no engano, e a pessoa é liberta. E aquela mulher teve um contato com o evangelho através de uma situação que aconteceu no seu escritório. Então você entende a necessidade que há de nós estarmos todos os dias aos pés do Senhor. Às vezes a gente fala: nossa, é preciso ter muita unção, é preciso muita fé para expulsar um demônio. E eu digo para você que é preciso estar andando com Jesus diariamente, só isso. Porque quem faz e quem expulsa é o Senhor. Se eu e você andar constantemente com o Senhor, nós vamos ter essa capacitação vinda do céu, porque esse poder está disponível para nós. Amém? Esse poder está disponível para mim e para você. E quantas vezes, irmãos, nós também nos deparamos com situações assim, onde a gente fica paralisado, sem saber o que fazer. Você fala: Senhor, e agora? O que é que eu vou fazer? Como eu vou reagir? Igual aquela mulher, foi preciso um direcionamento do pastor. E nós temos um pastor, que é o bom pastor Jesus. Nós temos o Espírito Santo. Quando eu e você enfrentar essas adversidades, quando tiver problemas na tua vida, na tua casa, que você não sabe como resolver, a fórmula simples sempre será essa: joelho no chão, Senhor, me socorre, tem compaixão de mim, o que eu devo fazer nessa situação? E o Espírito Santo vai direcionar, a solução vai chegar para você em nome de Jesus. Amém? A solução vai chegar. E aquele homem, irmãos, ele teve um encontro com o Senhor. Aquele homem teve um encontro maravilhoso e a sua vida foi mudada. O texto continua dizendo aqui que quando Jesus operou na vida dele, olha o que aconteceu, versículo 14. E os que apacentavam os porcos fugiram e anunciaram na cidade e nos campos, e saíram muitos a ver o que aquilo tinha acontecido. E foram ter com Jesus, e viram endemoniado o que tivera a legião assentado, vestido em perfeito juízo, e temeram. Amém? Então eles ficaram admirados, ficaram olhando para aquele homem dizendo: puxa vida, esse não era aquele que vivia endemoniado? Quantas vezes alguém tem olhado para você e tem visto você agora uma pessoa transformada? Quantas vezes alguém olha para você e a pessoa está tão angustiada, quando ela vê a tua fé, ela diz: eu vejo Cristo na vida dessa pessoa. As pessoas estavam admiradas porque elas conseguiam olhar para aquele homem e dizer: mas olha só o estado dele agora, nunca isso aconteceu aqui. Quem de nós já tivemos essa experiência de ter pessoas que nos conheceu no passado e que conhece hoje e fala: nossa, como você mudou, né? Como você está transformado, como você está mudada. Eu espero que muitos de nós já tenhamos, né, tenhamos passado por essa experiência. Porque ser cristão, irmãos, a vida inteira, e não ver transformação na nossa vida, é triste. É sinônimo de que algo está errado dentro de nós. É sinônimo de que algo precisa ser, né, a história tem que ser reescrita, tem que ter um recomeço aí.
tem que voltar às páginas lá atrás e ver onde foi que erramos, onde foi que caímos, o que está acontecendo para que nossa vida não esteja fluindo. Mas quando você ver que alguém se inspira em você e fala, puxa vida, olha, eu quero ser como essa pessoa, e aí você toma ânimo. Sabia que quando alguém se inspira em você, até você se fortalece com aquilo, porque você fala, então é sinal que Deus está trabalhando na minha vida, eu sou de bênção para outras pessoas, e isso acaba te dando ânimo. É como aconselhar outra pessoa. Às vezes você vai aconselhar alguém, quem é mais fortalecido é você do que aquela pessoa, não é? Quantas vezes, né, a gente vai conversar com uma pessoa e você é quem sai de lá super feliz. Agora mesmo, antes do Natal, nós visitamos 2 casais. Nós saímos de lá, principalmente no primeiro casal que a gente visitou, a gente saiu de lá saltando de alegria, porque a gente foi fortalecido através da vida daquelas pessoas. Então você veja que o Senhor, o mérito é todo para o Senhor, porque é uma via de mão dupla. Quando você ajuda alguém, quando você cuida de alguém, quando você se dispõe a ajudar alguém, o Espírito Santo de Deus vem e cuida de você. Enquanto você cuida do interesse de um outro irmão, o Espírito Santo cuida do teu. O Senhor cuida do teu. Então, querido, Jesus foi até aqueles gadarenos para dar libertação total a eles, mas aquelas pessoas ali ficaram incomodadas, muitos não quiseram. Olha o que é que o texto vai dizer aqui, olha o versículo 15, e foram ter com Jesus e viram endemoniado, isso aqui eu já li, viram endemoniado em perfeito estado, né? O 16, e os que aquilo tinham visto, contaram o que aconteceu ao endemoniado, acerca dos porcos, e começaram a rogar-lhe, olha o versículo 17, que saísse do seu território. As pessoas começaram a dizer, Jesus, vai embora, sai daqui, você veio aqui, está libertando vida, mas está dando prejuízo aos nossos negócios, está acabando com os nossos porcos. Quantas vezes as pessoas têm feito isso com Jesus? Ele vem para salvar, para libertar, para quebrar as cadeias, e muitas vezes dizemos, não, Jesus, vai embora, está me atrapalhando, não estou gostando disso, não quero. É a mesma coisa de dizer, pode passar que eu não quero mudança. Mas, querido, Jesus, ele não vem para passar, ele vem para ficar. Jesus, ele vem para ficar na nossa vida, ele não vem só para ser um passageiro. E é isso que nós temos que entender, porque assim tem sido com muitas pessoas hoje. Elas estão se autodestruindo, elas estão vivendo dentro de um cenário de destruição, e quando Jesus está chegando, quando a luz está chegando, parece que vai brilhar aquela luz na vida das pessoas, elas rejeitam o Evangelho. Hoje uma igreja que prega o Evangelho genuíno, ela não é bem vista. Hoje é bem vista aquele que prega prosperidade, aquele que prega que você será uma pessoa bem-sucedida, um empresário bem-sucedido, mas nós também pregamos isso. Mas nós não podemos dizer que quem faz de você e eu uma pessoa bem-sucedida é justamente quando nos tornamos o conhecedor do Evangelho. Foi o conselho que Josué recebeu. Não te aparte do livro dessa lei dia e noite. Leia ele constantemente. E o que vai acontecer? Qual é o resultado? E então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. A pessoa bem-sucedida é aquele que conhece Jesus, amado. O mundo pode dizer o contrário. O mundo pode apregoar, pode a mídia fazer toda a basófia dela, mostrando nas mídias aí, dizendo que aquele que é poderoso, aquele que é importante, é aquele que tem fama, que aparece nas mídias, que aparece na TV, que é empresário. Querido, você não sabe o quanto você é importante para Deus, porque você e eu, nós somos guardados como a menina dos olhos de Deus. Ai daquele que mexer com o ungido do Senhor. Nós estamos guardados pela boa mão do Altíssimo. Nós é que somos as verdadeiras personalidades deste mundo. O que é que o Evangelho vai dizer? Com aqueles mártires da história,
vai dizer homens dos quais o mundo não era digno. Como foi o caso de Estevão, que foi apedrejado, o primeiro mártir da história. O mundo não era digno desses homens. Homens que sofriam pela causa de Cristo. E essa geração hoje, o que nós temos para oferecer a Deus, o que nós temos para acrescentar no reino de Deus? Nós estamos dispostos a pagar o preço que aqueles homens pagaram? Jesus pagou o preço maior. Mas o que é que eu e você estamos fazendo hoje, de prático, de real, que está mudando a vida de outra pessoa? Então pense nisso. Pensa nisso e você vai perceber que há necessidade de haver alguns conceitos dentro de você precisam mudar, para que esse evangelho venha frutificar dentro de nós, para que o evangelho venha realmente trazer vida e vida em abundância. Querido, o inimigo ele não resiste à presença de Jesus. Sabe por quê? Porque onde Jesus está, o mal não habita, o pecado ele tem que ceder, a tristeza tem que ir embora, o inimigo tem que recuar. E é isso que nós precisamos fazer. Nós precisamos clamar ao Senhor, nós precisamos depender de Cristo como uma criança depende do seu pai. Você acha que Bernardo se preocupa com as dívidas do José? Claro que não. Você acha que o Eric se preocupa se a Andréia amanhã vai ter comida na casa dele ou se não vai ter? Claro que não, porque quem se preocupa é ela. Quem se preocupa são os pais. Assim deve ser a confiança do crente em Jesus. Deixar descansar nos braços daquele que tem todo o poder. Deixar Jesus libertar o nosso coração das amarras do inferno e dar lugar para que ele trabalhe dentro de nós. Aquele homem ficou, irmãos, se tornou um discípulo de Jesus. Aquele homem ficou tão encantado com a sua nova vida que ele falou: Jesus, eu quero ir com o Senhor para tudo quanto é lugar agora. Eu quero andar com o Senhor como os discípulos, como os apóstolos. Mas Jesus falou: não, fica na tua casa e testemunha para a tua parentela. Olha aqui o que diz o texto. E entrando ele no barco, rogava-lhe que o que for endemoniado que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas disse-lhe: vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez e como teve misericórdia de ti. E o versículo 20 complementa: e ele foi e começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus fizera, e todos se maravilhavam. Aquele homem foi obediente à voz de Deus. E muitas vezes nós somos como bodes velhos. A gente não quer obedecer. Jesus está dizendo: vai, filho, por aqui. Você fala: não, eu vou por ali. E aí a gente quebra a cara. E é onde a gente se arrebenta todo. Aquele homem ficou ali. E quão poderoso foi o seu testemunho para a sua família. Muitas vezes, irmãos, a gente acha que ser missionário é viajar para a África, é ir para a região dos ribeirinhos. Ser missionário é começar a fazer uma obra na tua família. É começar as pessoas da tua família olhar para o velho homem, para aquela velha mulher e ver Cristo em nós. Não é tentar mostrar para eles o quanto você tem, o quanto você ganha, o quanto você é importante, olha o tanto de coisas. Não é isso. É mostrar para as pessoas a diferença. Olha como agora eu sou importante. Olha o brilho de Jesus na minha vida. Olha o poder que emana de dentro de mim. Olha o que Jesus fez. Me fez ser uma pessoa contente com o pouco que eu tenho. Me fez ser uma pessoa mais grata por tudo que Ele me deu. É isso que Jesus faz com nós, irmãos. E aquele homem se tornou uma testemunha fiel de Jesus. Não à semelhança dos discípulos, porque os discípulos andavam para onde Jesus ia. Aquele homem foi anunciar o evangelho naquelas 10 cidades, porque fala que ele anunciou em Decápolis. Então ele saiu dizendo quem era Jesus. E eu creio que aquele homem nem precisou falar muito. Eu creio que ele ia só passando assim, pelas cidades. E as pessoas olhavam para ele e diziam: o quê? Não é? Falar como a nossa irmã Rita faz: oi?
Olha, Rita, eu mexendo com você aí. Oi, né? O pessoal olhava para ele e falava isso, era essa expressão. Ué, esse homem não era aquele que estava endemoniado? E aí as pessoas iam querer saber a história dele. E quando as pessoas descobriam a história daquele homem, era que Jesus tinha entrado na vida dele. Então, querido, é isso que nós devemos fazer, anunciar o quão grandes coisas o Senhor tem feito por nós. Você também tem feito isso? Você tem sido grato pelo que o Senhor tem feito? Você tem anunciado Jesus às pessoas? Porque chega um tempo da nossa vida que a gente não pensa mais em anunciar Jesus, a gente só pensa em sobreviver. Chega um tempo da nossa vida que, quando a angústia bate a porta, ou você está com muitos anos andando ali com o Senhor, parece que você se acostuma tanto que você vai esquecendo de quem você é, você vai esquecendo de anunciar o Evangelho, você vai esquecendo das raízes de onde foi que onde você estava e onde foi que o Senhor te levantou e te fez habitar nas regiões celestiais. Você tem feito isso? Você tem pregado para a tua família com a tua vida? Tem pregado para a tua família, tem testemunhado quão grande libertação Jesus fez na tua casa? Ou a sua vida tem sido um destestemunho, se é que há essa palavra, né? A sua vida é um testemunho ou um destestemunho? Essa é a realidade. Então, querido, Jesus nos chamou para sermos diferentes na nossa geração. Não esqueça dessa mensagem nunca. Você pode ouvir uma palavra de prosperidade, você é uma pessoa próspera da presença de Deus, quem anda com Cristo é próspero. Você pode ser um grande empresário, aleluia. Quem dera Deus que aqui dentro tivesse muitos empresários, que nós pudéssemos contar com esses empresários que estão no nosso meio aqui, porque Deus tem prazer em abençoar a sua igreja. Jesus tem prazer em nos abençoar, mas Ele tem muito mais prazer naquele que é humilde. Isaías vai dizer, com quem o Senhor habita? Com o humilde, com o contrito e humilde de coração. Com aquele que se quebranta, com o quebrantado e não com os arrogantes. É com esse que Jesus anda. E é com esses que, quando o mundo olha e pensa que ele está caído, está dizendo, coitado, diz que anda com Jesus, mas olha a situação do cara. Quando a pessoa menos pensa que não, você ressurge. Uma planta nova, como um bambu no inverno. Sabe a moita de bambu, você corta ela, quando parece que ela está morta, ela ressurge de novo. Assim é o crente, ele cai e se levanta. Ele não fica prostrado. Eu gosto de lembrar isso para a igreja. O crente pode cair muitas vezes, mas ele se levanta novamente. Ele não fica prostrado. Ele permanece de pé. Isso é o que o Evangelho de Cristo faz. Transforma vidas. Traz um novo sentido para quem vivia na região da sombra da morte. Mateus capítulo 9 vai dizer, aqueles que andavam na região da sombra da morte, uma grande luz brilhou. A luz chegou quebrando as trevas, inundando o nosso coração, trazendo nova vida. Somente estando, meus filhos, em perfeito juízo, eu e você, é que nós podemos pregar o verdadeiro evangelho. Não deixe se levar pela loucura deste mundo. Só o homem e a mulher de Deus, que tem o seu perfeito juízo, que crê nas Escrituras, é capaz de transformar essa realidade. Por mais que o mundo esteja destruído, por mais que nós estejamos caminhando para uma grande catástrofe, todavia o Senhor cuida de nós. Todavia o Senhor vai preparar morada para nós. João capítulo 14 vai dizer, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crei também em mim, porque na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito para vocês. Eu vou preparar lugar para vocês. Você se alegra com essa palavra? Essa palavra deve alegrar nosso coração, a alegria da salvação. Não é a alegria de ter muitas coisas, é a alegria da salvação em Cristo Jesus. A soberania de Deus, amado, é tremenda. Jesus é soberano. Se você continuar crendo que o melhor de Deus está por vir, isso não é história, não é conto de fada.
isso é uma realidade. Se você continuar crendo que Deus é contigo, você vai ver grandes milagres neste ano. Final de 2021, eu quero ver, irmãos, no grupo da igreja, quero ver você dizendo: olha o que Deus fez na minha vida esse ano, testemunhando. Pessoas vindo aqui à frente testemunhando. Irmãos, a igreja está se calando cada vez mais. A gente já não vê mais os testemunhos de antes. As pessoas não testemunham mais o que Deus faz por elas. E eu tenho incentivado constantemente: tudo que Deus fizer na tua vida, conta as bênçãos que o Senhor tem feito. Mostra, não é para você se mostrar, mostra o quanto o Senhor é bom na tua vida, para que outras pessoas se animem também e falem: puxa vida, se o Mateusão vive desse jeito, em Vitória, eu também quero viver. Aí o Mateusão arrumou emprego no meio da pandemia, não foi, Mateus? Amém. Está aí mais um jovem trabalhando. A gente pensa que quando você olha para um lado e para o outro, fica olhando as derrotas, Jesus vem e fala: não, mas com você é diferente. Eu tenho um propósito diferente com você. Você não tem que se basear por quem está andando em derrota. Você tem que se basear por aquele que está andando em vitória na presença de Deus. Por aquele que está andando em vitória na presença de Deus. E andar em vitória é ter uma fé constante. A coisa mais bonita que tem é um crente constante. Às vezes, irmão, não me admiro com grandes coisas que as pessoas contam. Eu me admiro quando entra ano e sai ano e aquela pessoa continua. Vou glorificando a Deus, né? Vou andando devagarinho, mas vou marchando rumo ao céu. Não desisto, não saio desse caminho. Isso é perseverança. É a perseverança dos santos. É uma doutrina muito importante dentro da Bíblia. A perseverança dos santos. E nós não damos muita importância a isso, muitas vezes. Muitas vezes a gente se abate porque a gente não olha com esse olhar da fé para Jesus. Amém? Já estou concluindo. Portanto, querido, hoje é um dia de decisão. Hoje é um dia, hoje é o dia ou a hora de você escolher. Você vai continuar dando lugar para as ideias do inimigo na tua cabeça, ou você vai dar lugar para Jesus trabalhar dentro de você? O que é que você escolhe hoje? Quando Josué estava ali, Moisés estava recontando a história em Deuteronômio, ele falou lá no capítulo 28, eis que hoje eu te proponho a bênção e a maldição. O que é que você escolhe? Escolhe a bênção para que você viva. Escolhe a bênção para que você viva. Então hoje é dia, irmãos, de decisão. Hoje é dia de você pedir para Jesus: vem habitar no meu coração, vem transformar. Você já é crente? Sou, pastor, eu sou. Mas olha, eu estou desanimado, eu estou desanimada. Então faz isso. Nesta noite pede para que Jesus tome o seu lugar de origem dentro de você. Que o Senhor venha te trazer um novo ânimo. E que tua história possa ser inspiradora para outras pessoas. Amém? Glória a Deus.